Parte desse material que eu vou comentar com vocês aqui na aula agora, ele já está postado lá no ambiente de vocês, no AVA, e vocês podem manusear esse material aí. Tem também a videoaula falando um pouquinho a respeito desse slide aqui, só que eu só vou contextualizar para mostrar para vocês o que é que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Essa unidade 2 do livro de vocês, pessoal, trabalha com a morfologia ou anatomia vegetal, que é o estudo da constituição tecidual de plantas, independente se elas são medicinais ou não. A menor unidade que compõe a matéria, isso independente de ser um ser vivo ou um corpo bruto, são os átomos. Esses átomos, principalmente de carbono, oxigênio, também nitrogênio, fósforo e enxofre, se agrupam de uma forma extremamente complexa e organizada para formar as chamadas biomoléculas, que são as moléculas orgânicas constituintes dos seres vivos, principalmente aminoácido, proteína, enzima, carboidrato, lipídio, ácido nucleico. Essas biomoléculas, elas se organizam para formar uma estrutura fechada que dota os seres vivos com a capacidade de realizar funções vitais, que são as células. Então, as células são as menores unidades vivas constituintes dos seres vivos. Até átomos e biomoléculas, a gente não tem essas estruturas por si só como sendo dotadas de vida. A célula só é viva porque ela é um compartimento fechado que mantém as suas características internas constantes, que é o que a gente chama de homeostase. Quando essas células se multiplicam, e também elas vão passando por processos de especialização em relação a determinadas funções, que a gente chama de diferenciação celular, elas originam os tecidos. Então, um tecido biológico é um conjunto de células semelhantes na forma e especializadas em executar a mesma função. A nossa aula de hoje é sobre esses tecidos. Mas que tecidos? Os tecidos vegetais, tá? Na anatomia humana, a gente estuda tecido epitelial, conjuntivo, cartilaginoso, ósseo, sanguíneo, muscular, nervoso. Hoje a gente vai falar dos tecidos vegetais, que no retorno das nossas aulas práticas a gente vai fazer corte anatômico em alguns órgãos para falar também a respeito desses tecidos, tá? Mas é o parênquima, tem o xilema, o floema, só que nós vamos falar especificamente de cada um deles na aula de hoje. Grupos de diferentes tecidos interagidos entre si para o desempenho de uma mesma função formam os órgãos, que no caso das plantas nós temos os vegetativos, raiz, caule e folha, e tem também os reprodutivos, flor, fruto e semente. Os órgãos vegetais, a organografia vegetal, é conteúdo ou matéria de estudo da nossa próxima aula de transmissão ao vivo, que vai ser semana que vem, tá? E esses órgãos interagidos entre si mantêm a vida do organismo vegetal propriamente dito, tá? Mas lembrando, a nossa aula de hoje é a respeito dos tecidos vegetais. Bom, pessoal, a reprodução sexuada nos vegetais, ela é muito semelhante ao que acontece nos animais. Nos animais, espermatozoide fecunda óvulo, essa célula ovo-zigoto se multiplica, formando os tecidos embrionários, que vão originar os tecidos adultos ou permanentes. No caso dos animais, esses tecidos embrionários são ectoderma, endoderma e mesoderma. E aí, por exemplo, ectoderma vai originar a pele e o sistema nervoso. O endoderma vai originar os órgãos do trato gastrointestinal. E mesoderma, os tecidos de preenchimento, músculo, osso. Nas plantas, a gente não tem espermatozoide fecundando o óvulo. Nós temos grão de pólen fecundando o óvulo, que também vai originar uma célula ovo ou zigoto, que vai passar por divisões mitóticas e originar o embrião. Os tecidos embrionários em planta, a gente não vai poder chamar de ectoderma, endoderma e mesoderma. Eles são chamados de protoderme ou dermatogênio, que é o primeiro, colocado aí no slide, e os outros dois, que é o meristema fundamental, também chamado de periblema, e o procâmbio, também chamado de pleroma. Esses são tecidos embrionários, só existem durante o desenvolvimento embrionário da planta. Eles vão originar tecidos adultos
E esses tecidos adultos vão se organizar entre si para formar raiz, caule e folha. Protoderme é o tecido embrionário de planta que vai originar a epiderme, que é o tecido de revestimento da planta, ou seja, a pele da planta, tá? Essa epiderme pode ser superior ou epiderme inferior, que o termo mais técnico é epiderme adaxial e abaxial, como colocado aí no slide. Ela pode ser formada por uma única camada de células, que é a unisseriada, ou por várias camadas de células, que é a plurisseriada. E, além disso, a gente pode ter algumas estruturas, como os pelinhos presentes nesses órgãos vegetais, que em planta a gente chama de tricoma, e os estômatos, que eu vou mostrar a figura para vocês. O segundo tecido embrionário é o meristema fundamental, ou periblema, que vai originar os tecidos do sistema fundamental. Basicamente, os parênquimas, em que a gente tem parênquima clorofiliano, o parênquima de reserva e o parênquima de preenchimento. Esses parênquimas têm subdivisões dentro de cada grupo e eles recebem denominações especiais dependendo disso. Então, o parênquima clorofiliano, ele é rico em clorofila, então ele realiza fotossíntese, está, via de regra, basicamente presente em folha, porque folha que faz fotossíntese. O parênquima de reserva recebe o nome de acordo com a substância que ele armazena. Por exemplo, o amilífero armazena amido, o aquífero armazena água e o aerífero armazena ar. E o parênquima de preenchimento, ele está ali só presente para fazer com que o corpo seja maciçamente constituído por células, tá? Se estiver na extremidade, é um parênquima de preenchimento cortical. Se estiver no centro, é o medular. E nós temos o procâmbio ou pleroma, que vai originar os tecidos condutores de seiva, os tecidos transportadores de seiva, o xilema e o floema. O xilema é transportador de seiva bruta, da raiz até as folhas, e o floema das folhas transporta, né, a seiva das folhas até a raiz. E aí, pessoal, na unidade 2, na seção 2, eu postei uma série de micrografias de cortes anatômicos de tecidos vegetais com umas setas, esse aqui é o primeiro slide, para que vocês identificassem qual tecido de acordo com a figura. Isso nós estaríamos fazendo em aula prática, mas por enquanto, até o retorno das nossas aulas, nós vamos precisar de ver isso em fotos mesmo retiradas de microscópio. Aí, nós vamos dar o gabarito dessas lâminas, porque isso aqui é importante. Para quem estiver me ouvindo aí direitinho, por favor, dê um feedback. Vocês podem desativar o mudo de vocês e se até agora vocês têm alguma dúvida. Não, estamos ouvindo perfeitamente e para mim está tudo certo. Tá dando para ouvir, né? Tá tudo ok, professor. Beleza. Alguém quer dizer mais alguma coisa? No momento que eu projeto o slide, ele aparece direitinho para vocês? Aparece. Uhum. Tá. Eu vou falar o gabarito lá da primeira lâmina, vou voltar e perguntar se vocês têm dúvida, e se eu estiver dando o gabarito para vocês copiarem e estiver rápido, aí vocês me sinalizam a hora que eu voltar, tá? Ok. Essa plantinha aqui, pessoal, é o corte transversal da folha de Tradescantia. Falando assim, pode-se parecer que é uma planta desconhecida, mas ela é muito comum em jardinagem, como ornamental, em algumas praças, e eu vou levá-la para a aula prática. Na verdade, é a primeira lâmina que a gente vai confeccionar na aula prática. Quando você faz o corte nessa folha, e esse é um corte transversal, e na aula eu vou explicar a diferença do transversal, para o longitudinal, para o paralelo, essa figura que você visualiza. E aí, nós temos ali os tecidos apontados pela seta. E a gente pode destacar, basicamente, 4 tecidos. Na seta 1, é o tecido mais externo da folha. E planta, os seus órgãos são também, assim como os animais, revestidos por um tecido
que atuam como uma barreira física, impedindo a penetração de substâncias, micro-organismos patogênicos. No caso aí da figura, número 1, gente, é a epiderme superior, tá? Então, esse é o gabarito. Tecido 1, epiderme superior. Aqueles lá, o termo mais técnico. Tem livro que traz de uma forma, tem livro que traz de outra. Tem livro que fala epiderme superior. Tem livro que fala epiderme adaxial. A-D-A-X-I-A-L. Adaxial. Então, número 1 é epiderme adaxial ou superior. Pois, aqui na projeção, ele pode parecer um barrado assim bem escuro, mas na verdade ao microscópio vocês vão ver isso aí com uma coloração verde, um verde musgo, porque é um tecido muito rico em clorofila. O tecido rico em clorofila é o tecido que realiza fotossíntese para a planta, e ele está basicamente presente em folha. E vocês podem ver aí na legenda da figura que é um corte transversal de folha. Então, toda folha vai ter que ter esse tecido. E ele sempre vai se manifestar com essa coloração esverdeada, porque ele é rico em clorofila. Então, esse é o parênquima clorofiliano, porque vem de clorofila. Abaixo do parênquima clorofiliano, na seta 3, nós temos células bastante volumosas, porque são células que estão repletas de água. A tradescantia, quando eu levar para a aula prática, vocês vão ver que ela é uma folhinha suculenta. Ela tem uma espessura considerável. Vocês vão ver que toda planta, quando ela é muito suculenta, é porque geralmente ela armazena água. E ela é uma planta característica de ambiente seco, então ela armazena água para a sobrevivência dela. Então, todo tecido que armazena algo, ele é um parênquima de reserva. E aí, como ele está armazenando uma água, é parênquima de reserva aquífero. Parênquima de reserva aquífero. Na seta 4, nós também temos um tecido de revestimento, mas não está na parte superior da folha, está na parte inferior. Então, é a epiderme inferior. Então, número 1 era a epiderme superior ou adaxial, com D. O 4 é a epiderme inferior ou abaixo, com B, que significa embaixo. Então, para essa micrografia, o gabarito é número 1, epiderme superior ou adaxial. Número 2, parênquima clorofiliano. Número 3, parênquima de reserva aquífero. E número 4, a epiderme inferior ou abaxial. Alguém tem alguma dúvida ou ficou perdido no gabarito nesse primeiro slide? Para mim tá ok. Mais alguém, pessoal? Ou tranquilo? Podemos ir para o slide 2? Repete só o nome da segunda aí, por favor. Vou mostrar aqui para você copiar direitinho. Essa foi a seta 2 é esse aqui, ó, parênquima clorofiliano. Tudo conseguiu pegar? Sim. Ok, então nós vamos... Nesse slide 2, a gente tem o corte. A gente tem o corte do pecíolo de Justicia acuminatíssima.
é uma planta nativa do cerrado e o pecíolo é uma continuidade do caule. É o raminho que sustenta a folha a partir do caule. Então, geralmente, a gente faz o corte nele, porque ele é bem menor, bem menos lenhoso e lignificado do que, dependendo do porte da planta, não tem como a gente fazer a análise do caule, né? Porque é muito lignificado, lenhoso e o diâmetro não tem, impossível de levar no microscópio. Aí usa o pecíolo, que é uma representação do caule, mas em menor escala, digamos assim. Então, aqui, a gente tem apontado quais tecidos pelas setas. Primeiro, todo tecido que reveste externamente um órgão vegetal, se esse órgão tiver em crescimento primário, né, se não for uma casca, se não for lá aquele caule lenhoso ou nenhuma raiz, é sempre epiderme, tá? Então, esse tecido 1 é a epiderme. Ah, professor, epiderme superior ou inferior? Epiderme superior e inferior a gente só fala em folha, tá? Porque folha é dorso-ventralmente achatada. Então, ela tem epiderme superior, epiderme inferior. Um caule, um pecíolo, uma raiz que é cilíndrico, né? Essa epiderme, ela é contínua. Então, você não tem ali como... Vai depender da posição que você pôr o pecíolo para falar se é superior ou inferior. Então, não tem como determinar. Você só fala epiderme. Então, número 1 é epiderme. A epiderme, retornando naquele slide que eu havia mostrado anteriormente, ela pode apresentar alguns anexos. Um desses anexos são os pelos, que para a planta a gente chama de tricoma. E a gente tem dois tipos de tricoma, o glandular e nós temos também o tricoma tector. Então lá, tricoma glandular, que a gente também pode chamar de secretor, ou tricoma tector, ou não glandular. Na micrografia de Justiça Acuminatíssima, nós temos os dois tricomas. O tricoma tector é esse que realmente parece um pelo. Ele é cilíndrico, alongado, com extremidades afiladas, que é o que está mostrado aí na seta 2. Então, na seta 2 é um tricoma tector, tá? Geralmente ele está em planta para diminuir a perda de água. É um mecanismo para diminuir a transpiração excessiva. Agora, na seta 3, a gente já tem um tricoma glandular. Ele não é tector, porque vejam vocês, ele não é cilíndrico, alongado, com extremidades afiladas, né? Ele tem ali uma haxa, um pedúnculo que sustenta uma cabecinha globosa, como vocês veem ali no slide. E aí, nessa cabeça, é onde ele produz e armazena a secreção, que pode ser um óleo essencial, pode ser uma substância urticante. Por exemplo, as urtigas, né, tem um tricoma glandular urticante, que é um mecanismo de defesa, que se encostar nele, ele libera uma substância que causa vermelhidão, eritema, inflamação na pele. Então, nesse slide, nós temos 1, epiderme, 2, tricoma tector, 3, tricoma glandular. Dúvidas e se alguém tiver ficado atrasado nesse slide, pode se manifestar agora, pessoal. Professor, só repete, por favor, qual é que é a função do tricoma glandular? O tricoma glandular, ele vai sempre produzir e eliminar algum tipo de secreção. Tricomas glandulares sintetizam, produzem e eliminam algum tipo de secreção. Então, por exemplo, plantas muito aromáticas, com odor característico, aquele cheiro devido à volatilização e liberação de óleos essenciais pela planta, que podem estar nesses tricomas. Ou, às vezes, ela armazena ali alguma substância urticante, se você encostar, um animal encostar, ela libera aquele urticante para causar uma vermelhidão na pele. Então, produz e elimina secreção, e essa secreção vai depender da espécie de planta. Obrigado. Mais alguém, pessoal? Partindo para o slide 3, então. Aqui no slide 3,
a gente tem um outro anexo da epiderme, que é uma estrutura muito importante para a planta e que a gente também vai ver em aula prática. Vejam vocês aí embaixo do slide, está escrito corte paradérmico da epiderme abaxial de folha. Então, a gente aprendeu que epiderme abaxial é a parte, né, de baixo, e o corte paradérmico, eu vou mostrar isso em prática, mas é assim, o transversal ele é perpendicular ao maior eixo do órgão, então você pega a lâmina de barbear e se a folha é essa, você faz um corte assim. Longitudinal, você faz ao longo do maior eixo do órgão, então, ó, transversal, longitudinal. O paradérmico, você pega a folha, assim, dobra, assim, ó. Vamos supor que isso aqui seja uma folha, não desse tamanho, né? Mas você dobra ela no dedo e faz um corte aqui bem paralelo à superfície superficial. É bem na superfície, não vai, né, atravessar a folha lá. É o mais fino possível. Ou na epiderme superior ou na epiderme inferior. Então, esse aí seria um corte paradérmico de uma folha na epiderme inferior. E aí, aqui, delimitado, vocês estão vendo uma estrutura formada por duas células, um grão de feijão ou riniforme, tem formato de rim ou de um grão de feijão. Aí essas células, elas são capazes de abrir e fechar, dependendo da intensidade de luz solar, a quantidade de água que a planta está absorvendo do solo, e é por aí que a planta vai permitir a entrada do gás carbônico para realizar a fotossíntese, e é por aí que ela libera o oxigênio como produto da fotossíntese, e é por aí também que ela acaba transpirando, que ela acaba perdendo água na forma de vapor. Então, gente, a epiderme, as células são muito próximas, aderidas, justapostas umas às outras, que nem gases passam por essa epiderme. Então, a epiderme tem que ter umas estruturas, uns anexos, que são esses aí, chamados de estômatos, que são formados por essas duas célulazinhas em formato de grão de feijão ou reniforme, para abrir, fechar e permitir essa troca gasosa entre a planta e o meio ambiente. Então, por essa estrutura aí, o gás carbônico entra, e aí a planta usa o gás carbônico e a água, realiza a fotossíntese, produz seu alimento, e ela libera a água na forma de vapor e oxigênio para a atmosfera também por esse estômago. Ele não pode ficar o tempo todo aberto, senão a planta perde muita água na forma de vapor, ela transpira muito. Mas ele tem que abrir para permitir a entrada do gás carbônico, porque sem gás carbônico não tem fotossíntese, sem fotossíntese a planta não produz o seu próprio alimento, tá? Então, essa estrutura aí, vou mostrar a grafia aqui para vocês, ele é chamado de estômato, aqui ó, estômatos. Esses estômatos, como vocês podem ver, cada um deles, aqui no slide está delimitado um, né? Mas olha a quantidade aí que tem ao longo da foto, né? Da micrografia. Essas duas célulazinhas em formato de grão de feijão ou riniforme, elas são chamadas de células guarda, tá? E é também um conteúdo de aula prática que a gente vai fazer, porque toda folha tem estômato, sem exceção. Pessoal, se tiver alguma dúvida, podem se manifestar em relação a essa micrografia 3. Tudo bem? Podemos ir para o 4? Agora ninguém se manifestou aqui não. Alguém quer falar alguma coisa? Bom, vamos então para a lâmina 4. Lembrando, se alguém chegou agora, esse slide que eu estou dando o gabarito dessas micrografias está postado lá na seção 2 da unidade 2. Tá com o título assim de aula, identificação de tecidos vegetais. Está em os slides do jeitinho que eu coloquei aqui. Aqui é outro corte transversal de folha, né? Você pega a folha, faz o corte transversal. Então, folha a gente vai ter epiderme superior e epiderme o quê? Inferior. Essa aí é da Nerium oleander.
essa planta é conhecida como espirradeira. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar a respeito dela. Bom, pessoal, essa micrografia, essa seta número 1 aí, de cara, vocês iriam falar que era a epiderme superior. Mas nós temos essa seta 2 também. Na verdade, a seta 2 é que é a epiderme superior. Vejam vocês que na seta número 1 aí, é uma camadinha não celular. Vejam vocês que ela não é separada assim, uma estrutura da outra, como se fossem células, né? Ela é, na verdade, uma camada lipídica. Por quê? Voltando aqui. Esses estômatos resolveram um problema. Como as células da epiderme são muito próximas umas das outras, ela não permite troca gasosa entre a planta e o meio ambiente. Então, o estômato veio para permitir a entrada desses gases, né? E a planta poder absorver gás carbônico, realizar fotossíntese, liberar o oxigênio para a atmosfera. Só que essa abertura do estômago resolveu um problema, que foi a entrada de gás carbônico e a saída de oxigênio, mas ele criou um outro, que seria a perca de água por evaporação. E planta precisa economizar ao máximo a perca de água. Então, o que foi feito para diminuir essa perda de água? Impregnou uma camada lipídica ali na superfície de duas substâncias chamadas de cutina e cera, formando o que a gente chama de cutícula. Então, essa seta 1 aí é a cutícula. Então, essa cutícula é uma camada lipídica que se deposita na epiderme da folha, porque lipídio, gordura, não tem afinidade pela água. Então, quando a água sai do estômago e tenta evaporar ou ser perdida para o ambiente externo, ela encontra essa camada lipídica, né? É igual um creme que a gente passa na superfície da pele. Por que o creme hidrata a pele? Porque o creme ele tem uma fase oleosa, né, lipídica, que forma um filme que a água do suor ou da camada hidratante natural, ela fica retida entre a camada do creme e a pele. E é o que vai acontecer aí na folha. Não vai haver a perca de água por evaporação pelo ambiente externo. Porque a hora que a água na forma de vapor sai do estômago, ela encontra uma barreira, que é essa cutícula. Isso também é muito característico de plantas de ambiente seco. Então, quanto mais seco for o ambiente em que a planta habita, mais espessa vai ser essa cutícula dela. Tem folhas que essa cutícula é tão espessa que caem gotas de orvalho ou a chuva e parece que a folha não molha. Forma aquelas gotas, ela escorre, né? Mas a folha não molha. Então, número 1 é a cutícula. Função dela é diminuir a perda de água por evaporação. Número 1 é a cutícula. Diminuir a perda de água por evaporação é a função dela. Número 2 é a epiderme superior ou adaxial, com D. O número 3 e o número 4, voltando lá na primeira micrografia, nós vimos que não existe folha sem o parênquima clorofiliano, que no caso dessa aqui está apontado pela seta 2, né, que a gente falou. Só que aqui a gente falou parênquima clorofiliano. Vejam vocês, às vezes esse parênquima clorofiliano ele vem assim, como um aglomerado de células sem formas definidas, e a gente fala simplesmente parênquima clorofiliano. Mas tem folhas que ele vem diferenciado, igual aqui na seta 3 e na seta 4. Então, tanto a seta 3 quanto a 4 são parênquimas clorofilianos. Mas o 3 é o parênquima clorofiliano palissádico e o 4 é o parênquima clorofiliano lacunoso ou esponjoso. Olha aqui como que escreve. Então, a seta 3 dessa slide que nós estamos vendo é o parênquima clorofiliano palissádico e a seta 4 é o parênquima clorofiliano lacunoso ou esponjoso. Tanto faz falar lacunoso ou esponjoso. Não precisa pôr os dois. Então, a seta 3, parênquima clorofiliano palissádico, olha lá, com cedilha e o acento, né, agudo no A. E a 4, parênquima clorofiliano lacunoso ou esponjoso. Qual que é a diferença entre eles, professor? Como é que eu vou identificar? Olha lá, a seta 4,
que aponta para o lacunoso ou esponjoso, por que ele é chamado de lacunoso? Olha lá, suas células têm inúmeros espaços intercelulares, lacunas. Vejam vocês, ó. Isso facilita a difusão de gases aqui. E as células são irregularmente arredondadas, tá vendo? Agora, o 3 é parênquima clorofiliano palissádico. Vejam vocês que as células são bem alongadas, colunares, com pouquíssimos espaços intercelulares entre elas. Então, por isso que ele não é o lacunoso, tá? Então, seta número 1, cutícula. 2, epiderme superior ou adaxial. 3, parênquima clorofiliano palissádico. 4, parênquima clorofiliano lacunoso ou esponjoso. Seta 5, epiderme inferior ou abaxial, com B. 5, epiderme inferior ou abaxial. Nesse slide em que a gente viu as estruturas que permitem troca gasosa entre a planta e o meio ambiente, que é os estômatos, o estômato ele aparece assim, com as células guarda nesse formato reniforme ou de grão de feijão, quando o corte é paradérmico. Agora aqui, nesta folha, a gente fez um corte transversal. Então, o estômato em corte transversal, olha lá como é que ele aparece. Assim como apontado por essa seta 6. São essas aberturas. Você não vê lá as duas células guarda, porque elas estão ali nas laterais. Mas em corte transversal, não se visualiza ela nesse formato reniforme ou de grão de feijão. Então, o número 6 é estômato. 5, epiderme inferior ou abaxial. Dúvidas, pessoal, pode se manifestar. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém ficou perdido no gabarito? Dúvidas? Algum questionamento? Gostaria que eu repetisse alguma coisa? Não? Nós vamos lá, então, para quinto. 1, 2, 3, 4. Isso. O quinto slide. Aqui acontece a mesma coisa do slide anterior. Nós temos aquela camada lipídica, diminuindo a perca de água por evaporação. Essa camada lipídica não é celular, ela é uma camada de cutina e cera. São substâncias lipídicas, ou seja, elas são hidrofóbicas, elas não têm afinidade pela água, justamente para impedir essa perda de água por evaporação. É a mesma camada dessa aqui, ó. Dessa número 1 aqui desse slide. Nesse slide é cutícula. Seta 1 desse slide também é cutícula. Seta 2, epiderme superior ou adaxial. Seta 3 e 4 aqui vai receber o mesmo nome da seta 3 e 4 do corte da Nerium oleander. Seta 3 é o parênquima clorofiliano palissádico e 4, parênquima clorofiliano lacunoso ou esponjoso. Lembrando lá a grafia desses tecidos, né? Lá, parênquima clorofiliano palissádico, seta 3, e parênquima clorofiliano lacunoso ou esponjoso, a seta 4. Seta 1, cutícula. 2, epiderme superior ou adaxial. 3, parênquima clorofiliano palissádico.
4. Parênquima clorofiliano lacunoso ou esponjoso. Aqui, pessoal, nós temos na seta 5 e na seta 6 os tecidos condutores de seiva, que até então não tinham aparecido em nenhum corte transversal. Essas que têm um diâmetro maior, igual à ponta seta 5, vejam vocês que as células da seta 5 têm um diâmetro bem mais espesso, bem maior do que o na seta 6. Porque na seta 5 é o transporte contra a força da gravidade. É aquele tecido que transporta água e minerais da raiz até as folhas, então é contra a força da gravidade. Então por isso que essas células têm que ter um diâmetro maior. Na seta 6 é o tecido que transporta das folhas até a raiz. Então, como o transporte é a favor da força da gravidade, essas células podem ter um diâmetro menor. Então, no 5 é o xilema e no 6 é o floema. O xilema transporta seiva bruta, né? Água e minerais da raiz até as folhas. Então, o xilema transporta seiva bruta da raiz até as folhas. E o floema transporta os alimentos, que a gente chama de seiva elaborada, da folha, que é lá na folha que acontece a fotossíntese. E transporta isso para o caule até chegar na raiz, que é a favor da força da gravidade. Por isso que essas células têm um diâmetro menor. Então, 5 xilema, 6 floema. Esse outro tecido aí apontado pela seta 7 não tinha aparecido ainda também, geralmente envolvendo ali esses tecidos condutores, dando sustentação. A gente chama de colênquima. De cola mesmo, porque ele sustenta, tá? Colênquima. E só até a seta 7, né? Dúvidas sobre esse slide? Perdido em algum tecido? Algum questionamento? Professor, você pode repetir a função do floema? Repetir o? A função do floema? Tá. Então, dos tecidos condutores, a gente tem dois. Xilema, que está apontado na seta 5, que é um tecido que transporta seiva bruta. O que é a seiva bruta? Água e minerais. Isso não é substância orgânica, não é alimento. Então, o xilema pega água e minerais da raiz, passa pelo caule e chega na folha. Aí, lá na folha, esses minerais, a água, juntamente com o gás carbônico que foi absorvido pelos estômagos da folha, acontece a fotossíntese. Aí, agora, o alimento é produzido, o floema, apontado pela seta 6, transporta essa seiva elaborada, que é o alimento, das folhas até a raiz. Então, quer dizer, é no sentido inverso do xilema. Precisa repetir? Não, só fala 7, por favor, professor. Repete, por favor, que não deu para entender. Repete a 7, por favor. 7 é colênquima. Entendi. Deixa eu ver se eu abro um documento do Word aqui para mostrar como é que se escreve. Colênquima escreve assim, ó. Ok. Deu para ver? Colênquima é um tecido de sustentação. Podemos prosseguir? Sim.
Essa aqui, nós também vamos fazer na aula prática, porque é uma aula muito simples, mas ela é interessante de ser visualizada. A gente pega o tubérculo da batatinha, descasca e faz um corte bem fino, dependente da posição, e cora com Lugol, que é um corante de cor acastanhada, e todo tecido que é muito rico em amido, por uma reação de complexação com o iodo presente no Lugol, esse amido é evidenciado com essa coloração azul arroxeada. Se você só fizer o corte na batata e não corar com Lugol e levar no microscópio, você não vê os grânulos de amido. Então, se você fizer esse corte no tubérculo da batata, fizer esse corte na mandioca, na raiz da mandioca, ou se você fizer no cotilédone do feijão, se você fizer na banana, e colocar Lugol, na hora escurece, e se você levar ao microscópio, você vê o amido, esses grânulos aí, como vocês estão observando, em coloração azul arroxeada, porque o iodo complexa com esses grânulos de amido. Então, esse slide aí está mostrando que tecido para nós? O parênquima de reserva amilífero. Parênquima de reserva amilífero. Aqui como é que escreve? Olha lá. Parênquima de reserva amilífero. Parênquima de reserva amilífero. Essa micrografia aqui é do caule de uma plantinha aquática. Toda vez que você fizer um corte em uma planta aquática, essa aqui ela é muito comum em aquários, tá? Esses locais que vendem equipamentos para aquários ou peixe, tem muito dessa plantinha aí, porque ela é usada no aquário como ornamental mesmo. Se você fizer um corte na caule de Vitória Régia, toda planta aquática, vocês vão ver essas lacunas aí de ar, que são esses espaços ocos aí, como vocês estão observando. Porque as plantas aquáticas, elas armazenam ar para diminuir a densidade da planta e propiciar a leveza para flutuação. Então, é muito característico a observação dessas lacunas com ar aí, formando um tecido que eu vou comentar aqui com vocês. Estamos seguindo aí pelas setas. Então, a seta 1 é lacunas com ar. Essa plantinha é conhecida como elódia. 1 é lacunas com ar. Aí, essas células apontadas pela seta 2, ao redor das lacunas, são as células que formam o tecido. É um tecido cujas células se organizam, deixando essas lacunas, esses espaços intercelulares. 1 é a lacuna. As células do tecido, né, vão formar que tipo de tecido? Parênquima de reserva aerífero, ou seja, um parênquima que armazena ar. Então, aqui, ó, parênquima de reserva amilífero, igual a gente viu aquele que se cora de cor azul arroxeada no tubérculo da batata, é um parênquima de reserva amilífero. Se armazena água, é aquífero. Esse aí que nós estamos vendo é o parênquima de reserva aerífero, porque ele armazena ar. Forma essas lacunas que, por armazenar ar, né, diminui a densidade da planta e propicia leveza para que ela flutue. Três é xilema, que são sempre essas células de diâmetro maior que podem ser encontradas, né, no centro do órgão, na parte interna do órgão, como esse cilindro aí. O floema, as células de diâmetro menor, é a seta 4. Então, 1, lacunas com ar. 2, parênquima de reserva aerífero. 3, xilema. 4, floema. Dúvidas, perguntas?
Tá todo mundo aí no pijamão, né? Os cabelos tudo para cima, que ninguém colocou imagem aqui, né? Só o bobão do professor que tá aparecendo. Podemos ir para o último slide, pessoal? Tem alguma dúvida? Eu vou então. Aqui nós temos um caule, que é semelhante a pecíolo, né? O pecíolo é uma continuidade do caule. O raminho sustenta a folha a partir do caule. Aqui a gente tem um caule mesmo, porque a planta ela não tem um caule muito lenhoso ou lignificado, então tem como a gente fazer o corte com a lâmina de barbear. Então, um caulezinho, ou às vezes a ponta verde do caule, enquanto ele está bem lá, elástico e flexível, você consegue fazer o corte para levar no microscópio, né? Lembrando que nós não fazemos distinção de epiderme superior e inferior, se for raiz, caule, se for pecíolo. Epiderme superior e inferior, a gente só fala para folha, que é um órgão dorso-ventralmente achatado. Agora, caule, como geralmente é cilíndrico, não tem como se fazer essa caracterização, então você só fala epiderme. Então, aqui, a epiderme nossa está na seta 2. O 1 é um anexo da epiderme. Cilíndrico, alongado, com extremidades afiladas, aqueles pelinhos da planta que a gente chama de tricoma tector. Se tivesse uma cabeça lá, sustentada por uma haste, ou um pedúnculo, era um tricoma glandular. Então, número 1, tricoma tector ou não glandular. Função, geralmente, desses tricomas estão presentes também para diminuir a perda de água por evaporação. Ele pode estar em caule, pode estar em folha. Então, quando a folha é muito pilosa, ela tem muito pelo, igual, por exemplo, folha de violeta, você vê aquela pilosidade que deixa até aquele aspecto aveludado, a planta tem uma excelente capacidade de diminuir a perda de água por evaporação. Um tricoma tector ou não glandular. 2, epiderme. 3, é aquele tecidozinho que havia aparecido pouco atrás, colando, né? Dando sustentação, suporte mecânico, físico, que é o colênquima. Então, número 3 é colênquima. Um tricoma tector ou não glandular. 2, epiderme. 3, colênquima. Esse tecido 4 e o 7. O 4 e o 7 são tecidos que até então a gente não tinha falado. Ele é muito comum em caules, em pecíolos. Vejam vocês, essas células aí, para o lado externo desse cilindro, que é o cilindro vascular, onde estão os tecidos condutores. Então, células preenchendo externamente aqui o órgão é o parênquima de preenchimento cortical. Esse aqui do centro, que é a seta 7, que a gente ainda vai falar, é o parênquima de preenchimento medular. Então, 4, parênquima de preenchimento cortical. São células ali presentes apenas preenchendo o órgão maciçamente por células. Olha lá como é que escreve. Parênquima de preenchimento cortical. O 7 vai ser o parênquima de preenchimento medular. Quatro, parênquima de preenchimento cortical. 5, células condutoras transportadoras de seiva de diâmetro menor, floema. 6, as células de diâmetro maior transportam seiva bruta, né? Contra a força da gravidade, xilema. 4, parênquima de preenchimento cortical. 5, floema. 6, xilema.
7 parênquima de preenchimento medular. 1 tricoma tector ou não glandular, 2 epiderme, 3 colênquima, 4 parênquima de preenchimento cortical, 5 floema, 6 xilema, 7 parênquima de preenchimento medular. Pessoal, essas aulas de transmissão ao vivo, elas acontecem apenas para o horário de aula destinado à aula teórica, que já se encerrou. As aulas práticas, com o retorno das aulas, vão se organizar o calendário de reposição delas. Aí eu gostaria de saber de vocês se tem alguma dúvida, ou sobre o conteúdo, ou em relação à organização do AVA, né, como um todo, se alguém ainda tem alguma dúvida do que é preciso fazer. Para a semana que vem, eu gostaria que vocês acessassem a seção 3, porque lá tem os slides da organografia vegetal e os vídeos sobre raiz, caule, folha, flor, fruto, semente, que vai ser a aula da semana que vem. Hoje foi sobre esses tecidos vegetais. Esses slides são importantes para a aula teórica, lembrando, para a prova teórica, e lembrando que as questões da nossa prova vão ser baseadas naquelas 15 questões avaliativas que eu postei no AVA. Seção 1 da unidade 2 tem 5 questões avaliativas, seção 2 da unidade 2 mais 5, e seção 3 da unidade 3 mais 5. Então, são 15 questões avaliativas. No retorno das aulas presenciais, eu vou trabalhar essas questões com vocês, porque vocês já vão ter tentado fazer, né? Porque se eu passar o gabarito agora, não tem o porquê vocês tentarem fazer essas questões. E aí a gente vai discutir a respeito delas e vai organizar direitinho, de acordo com o calendário de prova, que ainda não foi passado, e eu vou ver como que a gente se organiza da melhor maneira, mas só realmente o conteúdo que foi trabalhado é o que vai ser cobrado na avaliação. Aí podem perguntar. Professor, essas questões, ela é da unidade 2 ou tem questões também em relação à unidade 1? A grande maioria da unidade 2, mas tem questões sobre unidade 1, de conceitos, tá? Os passos, né, para se trabalhar uma substância com potencial farmacológico desde a seleção da espécie, tem algumas questões da unidade 1, sim. Por quê? Porque a unidade 1 foi trabalhada em sala de aula, então é uma forma de revisão, porque o conteúdo da primeira VA é a unidade 1 e 2. Ah, não, tá certo. Tá. Certo? Okay. Mais alguém, pessoal? E sobre as videoaulas, eu não consigo conectar. Como é que faz para assistir? Porque eu não consigo a conexão. Alguém conseguiu, pessoal? Sim. Essas videoaulas, a gente coloca... quem que está falando, por favor? É Ana Paula. Ana Paula, essas videoaulas, a gente tem que carregar o vídeo no YouTube e postar no AVA, tá? Às vezes dá erro, até no meu computador mesmo, e eu fecho, abro de novo. Agora, se você fez isso várias vezes e não conseguiu, no próprio YouTube, se você digitar meu nome completo, Marcelo Garcês Rodrigues, o Garcês com C-E-Z, saem essas aulas lá, são 5 videoaulas, aí tá lá, videoaula 1, lá tá com o nome de morfologia vegetal, não tá com o nome de farmagnosia, mas elas estão lá no YouTube também. Ok. Certo? Certo. Mais algum questionamento, pessoal? Nós tivemos 32 alunos presentes na aula de transmissão ao vivo. Agora, eu vou baixar esta aula como gravação e vou postar lá na seção 1 da unidade 2. Vocês que conseguiram fazer o acesso, orientem e auxiliem os colegas de vocês para na segunda-feira que vem a gente ter uma adesão maior, porque isso está contando também como frequência, tá? O código para acesso a essa sala, ele permanece o mesmo para a semana que vem, e na aula da semana que vem a gente vai falar sobre a organografia vegetal, certo? Ok.
Então, pessoal, fiquem com Deus, se cuidem, a gente vai se comunicando se surgir qualquer novidade em relação ao retorno das aulas, tá bom? Ok, obrigado. Ok, valeu. Boa noite. Boa noite.